Vamos agora falar um pouco sobre o que é inteligência artificial e sobre a computação quântica, sobretudo numa perspectiva da importância que ela tem para o futuro. A inteligência artificial, como área de estudo, apareceu, aliás, a primeira vez que o termo foi usado foi nos anos 50. Um dos pioneiros nesta área foi Alan Turing, que se calhar alguns de vós conhecem por terem visto o filme Imitation Game, que fala sobre a vida dele. A inteligência artificial partia do pressuposto de que é possível definir de tal forma o que é a inteligência que seria possível a uma máquina portanto, ser programada ou poder exibir esse tipo de inteligência como os humanos, que inclui o quê? Inclui a capacidade de aprender, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de falar e interpretar a linguagem natural, a capacidade de reconhecer objetos, enfim, todas aquelas características que nós, seres humanos, temos, e algumas espécies animais também. Acreditava-se naquela altura que era possível definir de tal forma essa inteligência que depois ela poderia ser copiada pelas máquinas. Como nós sabemos, isso ainda não aconteceu. Aquilo que nós hoje em dia ouvimos falar da inteligência artificial está, na maior parte das vezes, associada à aprendizagem máquina, ao machine learning. E essa foi uma das componentes que, de facto, ganhou muita importância no mundo. Portanto, considerando que o objetivo global de ter uma inteligência geral que máquinas pudessem ter foi muito difícil, alguns dos subobjetivos, como a aprendizagem automática, a resolução de problemas, a compreensão da escrita e o falar, o reconhecimento de padrões, isso foi sendo conseguido. E o que vemos hoje em dia é precisamente o resultado dos objetivos atingidos nessa área. Mesmo o caso, por exemplo, daquele computador da IBM que venceu o campeão mundial de xadrez, ou mais recentemente o computador da Google que ganhou ao campeão daquele jogo Go, campeão sul-coreano, se não estou em erro. Esses computadores, que são muito bons naquela tarefa, se de repente o pusermos a jogar um outro jogo, eles já não o conseguem fazer. Portanto, não conseguem generalizar essas capacidades de aprendizagem e de inteligência que têm. E esse é um dos grandes handicaps, um dos grandes problemas que a inteligência artificial hoje em dia defronta. Aliás, por exemplo, o computador do Google que ganhou o Go foi treinado várias vezes a jogar contra humanos, contra o campeão europeu, por exemplo, e outros jogadores que foram ensinando a máquina. Mas se o mudarmos para outro contexto, já não é possível. No entanto, esses subobjetivos conseguidos têm muito valor hoje em dia. Mas no que diz respeito ao objetivo final da inteligência semelhante à dos humanos que as máquinas pudessem ter, ainda estamos longe e será um desafio, e é um desafio para o futuro.